Oi, tudo bom? Meu nome é Juliana Heller e hoje eu estou aqui para apresentar o curso com o tema Será que o meu consultório precisa se adequar à LGPD? O que seria a LGPD? LGPD é a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei que foi sancionada no ano de 2018 e ela é a lei que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais. De quem que são esses dados pessoais? É de você, é o meu, ou seja, das pessoas, que por lei essas pessoas, esses indivíduos, têm a definição de titular dos dados. Então, para que você pudesse usufruir e ter os seus direitos, as empresas precisam se adequar a essa lei. Então, vamos entender o que seriam esses dados pessoais, tá? É a informação relacionada à pessoa natural. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que é um dado pessoal. Ele pode ser o nome da pessoa, pode ser um apelido, o endereço postal, ou seja, de correspondência da pessoa, tá? O endereço de e-mail, o endereço de IP, a localização da pessoa, ou seja, não necessariamente o endereço, mas entender onde ela se localiza também é um dado pessoal, o número de telefone, o número do CPF, do RG, o número da CNH, isso tudo é um dado pessoal. Agora a lei também estabelece a categoria de dado pessoal sensível. O que seria isso? Seriam dados referentes à raça ou etnia da pessoa, dados referentes à religião, à opinião política, à filiação a sindicato, dados de saúde, de preferência sexual, e aqui eu não estou falando sobre o sexo da pessoa, se ela é feminina ou masculina, ou se é transgênero, né? Eu estou falando do que a pessoa, qual é a identidade da pessoa em relação ao sentimento, né, pelo indivíduo, né? Então, e também sobre os dados genético ou biométrico, né? É a biometria dos dedos, é a biometria facial, é a biometria da grafia. Isso são dados sensíveis perante a LGPD. Ainda sobre dado pessoal, a gente pode definir dentro da LGPD o que é dado de pessoa identificada e dado de pessoa identificável. Então vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Quando eu estou falando de uma pessoa identificada, é aquele dado que automaticamente eu vou entender quem é a pessoa, eu vou descobrir quem é a pessoa. Então, se eu tenho o documento de RG dela, se eu tenho aquele número, ou um número do CPF, ou um número da CNH, eu facilmente consigo identificar quem é essa pessoa. Agora, se eu tenho um conjunto de informações que, ao analisar esse conjunto de informações, eu chego até aquela pessoa, eu consigo identificar aquela pessoa, aí então eu tenho o que é uma pessoa identificada. Então, quando a gente fala, né, especificamente de um consultório odontológico, o que vocês imaginam que coletam de dados pessoais dentro de um consultório? Né? Vamos falar dos pacientes. Então, vocês vão coletar os dados para o cadastro desse paciente, vocês vão coletar dados para fazer, de repente, um contrato com esse paciente, vocês vão coletar dados para fazer a cobrança, dados para questões fiscais e tributárias, dados para colocar no prontuário desse paciente e até mesmo, inclusive, dados para entrar em contato com esse paciente. Então, todos esses dados que vocês coletam, eles vão ter finalidades distintas, né? Então, mesmo que vocês possuam aquele dado em específico, seja o nome, seja o endereço, o e-mail, mas que vocês utilizem para finalidades diferentes, para cada finalidade que vocês tenham, vai ser uma base legal que vocês vão estar utilizando, tá? E sobre base legal a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente está falando sobre tratamento de pacientes, mas vocês não coletam só dados de pacientes, vocês também fazem tratamento de dados de funcionários,
prestadores de serviços e de fornecedores, certo? Onde vocês estão coletando nome, endereço, dados para o e-social, vocês vão enviar para a Receita Federal, vocês vão enviar esses dados para o contador, vocês vão utilizar esses dados para efetuar contrato, ou seja, vocês estão utilizando um conjunto de dados e para isso vocês têm que tomar todos os cuidados, assim como vocês tomam cuidados com os dados de paciente também. Então, de fato, o que deve ser protegido quando a gente está falando de LGPD? Tem que estar protegido, obviamente, os dados pessoais, como a gente já falou, nome, endereço, telefone, os dados pessoais sensíveis, que é em relação à biometria, os dados de saúde, né, de raça, filiação. Veja bem, quando você contrata um funcionário, muitas vezes esse funcionário é filiado a um sindicato e essa informação é um dado sensível. E isso demanda de cuidados especiais, né? Digamos assim. E também não pode esquecer dos documentos, porque muitas vezes você tira cópias do RG, cópia de certidão civil, cópia de exames, né? E esses documentos físicos ou digital também regem LGPD. Agora então vamos falar dos agentes de tratamento. Quem são? Agentes de tratamento são aqueles que podem tratar dados, né? Então a LGPD define quem é que pode tratar dados. Ora, é o controlador e o operador. Quem é o controlador? É toda pessoa natural ou jurídica que controla os dados, ou seja, aquele que toma decisão em cima dos dados. Então, se você coleta o dado, ou se você recebe algum dado, se você manipula dados, né, trata os dados e você toma decisão no que você vai fazer. Por exemplo, você está atendendo um paciente, você vai coletar o nome desse paciente, você vai coletar a idade desse paciente, dados de saúde, histórico de saúde desse paciente. Então você vai decidir várias coisas em cima desse dado. Você vai decidir efetuar um cadastro no seu sistema do seu consultório, você vai decidir elaborar um plano de tratamento, você vai decidir emitir uma nota fiscal de cobrança. Então, todas essas decisões, quem faz é o controlador. O operador também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, mas é aquele que age em nome do controlador, ou seja, ele recebe orientações do controlador. Tudo que ele fizer vai ser conforme orientações desse controlador. Então, um exemplo de operador, por exemplo, é um escritório de contabilidade, né? Quando você contrata funcionários, você precisa enviar esses dados desse funcionário para o contador, para que ele coloque esses dados no e-social, para que ele envie esses dados para a Receita Federal, para que ele emita o holerite desse funcionário, para ele fazer a rescisão, férias desse funcionário, ou seja, ele não está fazendo nada por conta própria, ele está fazendo porque a empresa está solicitando que ele faça isso. Então, ele pega esses dados que é do controlador e faz exatamente o que o controlador está pedindo que ele faça, tá? E isso perante a lei é operador. Agora, digamos que, imagina que o contador resolva pegar os e-mails dos seus funcionários e enviar por conta própria um cartão de aniversário, por exemplo, ou um cartão de Natal do escritório dele, né? Isso é uma quebra de contrato. Ele está deixando de ser operador e virando controlador porque ele está tomando decisão em cima daqueles dados. Mas esses dados não são dados do qual ele controla. Tá? Então, isso é uma quebra de contrato e ele está infringindo a LGPD, certo? Então, isso seria, então, as pessoas, os agentes, né,
os atores da LGPD em relação aí a quem pode controlar dados pessoais. Então, agora que a gente viu quem é que pode controlar dados pessoais e vimos o que são dados pessoais, agora a gente precisa entender, vocês precisam compreender que o tratamento de dados pessoais, ele só pode ser feito mediante base legal. O que é base legal? A LGPD nos traz uma lista, tá, de bases legais. Ora, eu só posso tratar um dado